Pessoal, vamos então aqui com a nossa aula de comunicação Layer 2. Então vamos entender como é que ocorre esse fluxo de comunicação Layer 2. Muita gente, para muita gente, esse tipo de comunicação Layer 2, que é a comunicação ali dentro da LAN, é obscuro ainda. Então, a gente vai tentar aqui deixar da forma mais clara possível, tá? Vocês vão ver que não é difícil e é extremamente necessário entender isso aqui, principalmente para quem quer fazer o exame da Cisco, beleza? Pessoal, na camada 2, tá? Que é lá na camada de enlace, a Layer 2, nós temos o chamado endereço MAC, né? Que é aquele endereçamento físico, tá? Diferente do endereço lógico, que é o IP, IPX, etc, né? Então, o endereço MAC. O endereço MAC é o endereço físico, tá? É o endereço de camada de enlace. E ele, pessoal, ele está presente, por exemplo, na placa de rede do seu computador, tá bom? Quando a informação, o dado, ele sai da placa de rede do seu computador, ele vai sair com a informação de endereço MAC, do endereço MAC ali de origem, endereço MAC de destino, tá bom? Quando ele sai ali da placa de rede do seu computador, tá? Pessoal, temos aqui um exemplo de um endereço MAC, tá bom? Então, essa primeira parte define o quê? Isso a gente viu. Essa primeira parte define, a gente viu na aula passada, define o fabricante. E essa outra parte aqui no endereçamento, pessoal, identifica de forma única o endereçamento MAC, tá? Pessoal, o endereço MAC da máquina de origem e da máquina de destino são colocados no frame, tá bom? Então, quando a sua máquina quer atingir uma máquina de destino B, o que acontece? A sua máquina ela tem que saber o endereço MAC da máquina de destino B. Aí o que acontece? Esse endereço MAC da sua máquina de origem, o endereço MAC da máquina de destino da máquina B, é colocado no frame. Para quê? Para que esse frame seja enviado para o switch e o switch leia ali o endereço MAC destino. E ele vai ver, opa, tal endereço MAC destino eu alcanço através de tal porta. Então ele vê na sua MAC table, ó, tal endereço MAC destino está associado a tal porta e envia aquele dado por tal porta, tá bom? Pessoal, então o switch, ele armazena uma tabela de endereços, tá? Que é a chamada MAC table. Então a MAC table, ela contém a relação ali de endereço MAC para a porta. Então, como eu disse para vocês, o switch ele recebe o frame, tá? A máquina A quer se comunicar com a máquina B, a máquina A, então tem que saber o endereço MAC de destino da máquina B. Então a máquina A envia o frame contendo o endereço MAC da máquina de destino, né? Envia o frame para o switch vai ver, opa, esse tal endereço MAC destino eu posso alcançar através de tal porta, que é a porta que leva então a máquina de destino, tá? Essa é a nossa MAC table. Então a MAC table ela vai ser utilizada para fazer a entrega dos dados ao host de destino especificamente. Por isso que o switch ele é mais inteligente que o hub, pessoal. O switch ele entrega o dado para a máquina de destino somente, utilizando o quê? Informação de endereço MAC de destino e a MAC table. Já isso o switch faz. Já o hub não, pessoal. O hub ele entrega os dados para todas as máquinas com o objetivo do quê? De atingir a máquina de destino. Então ele é considerado burro, como nós vimos, né? Pessoal, então olha aqui, ó. Aqui é um exemplo de uma MAC table, tá bom? Veja aqui, ó. Na porta 1, nós temos um PC que está pendurado, que está conectado a essa porta 1, um PC que tem esse endereço MAC aqui de final AC52. Na porta 2, temos um outro PC, ou notebook, ou qualquer outro dispositivo, né? Com o endereço MAC de final 1709. Na porta 03, temos um outro PC, um outro dispositivo com esse endereço MAC de final 1BC5. Na porta 4, um outro dispositivo com o endereço MAC de final 0D60 e assim por diante, tá bom? Então veja aqui, ó, o switch, ele recebeu um frame, a máquina A quer se comunicar com a máquina B. O endereço MAC da máquina B, vamos supor que é esse aqui, ó, 1709, esse endereço MAC aqui de final 1709, tá bom? Aí o que acontece? A máquina A ela envia o frame para a máquina A envia o frame ali para o switch,
tá? E esse frame contém o endereço MAC da máquina de destino, que é este endereço MAC aqui, ó. Vamos supor que é o endereço MAC de final 1709. Aí o que o switch vai ver? Opa, esse endereço MAC aqui de final 1709, ou seja, essa máquina aqui, que tem o endereço MAC de final 1709, eu posso alcançar através da porta 2. E vai lá e envia o dado pela porta 2, atingindo ali o host de destino. Para isso serve então a nossa MAC Table. Então a MAC Table ela expira, tá pessoal? Ela fica ali, essas informações ficam só por um tempo, não fica de forma fixa aqui não. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte, quando a máquina A ela quer se comunicar com a máquina B, então vamos supor aqui que o endereço MAC da máquina B, que o endereço IP da máquina B seja o 10.10.0.2. Então a máquina A, que é 10.10.0.1, quer se comunicar com 10.10.0.2, ou seja, quer se comunicar com a máquina B. O que a máquina A tem que saber, pessoal? A máquina A ela tem que saber o endereço MAC da máquina B, que é o quê? O endereço MAC da máquina destino, né? Qual que é o endereço MAC da máquina B? Esse aqui, ó, de final 1709. Beleza. Então, o host A, a máquina A, ela vai checar na sua ARP Table se ela tem o endereço MAC da máquina destino, da máquina B, né? Então, ela vai ver se ela tem o endereço MAC de 10.10.0.2. Não tem. Então, vamos supor que não tenha. O que a máquina A vai fazer? Ela vai enviar um pacote chamado, um frame chamado ali ARP Broadcast, tá bom? Ou seja, um frame que é enviado para todas as máquinas da rede, com o objetivo o quê? De achar o endereço MAC da máquina destino. Então a máquina destino, que é o host B, responde para a máquina A com o seu próprio endereço MAC, tá? E a máquina A agora tem na sua ARP Table a informação de endereço MAC da máquina B, de endereço MAC de 10.10.02. Então a máquina A ela vai enviar um frame contendo o endereço MAC da máquina destino para o switch. O switch vai ver, opa, esse tal endereço MAC da máquina destino, tal endereço MAC da máquina B, do host B, eu posso alcançar através dessa porta, ó, que é a porta F0/12. Vai lá e entrega o dado para o host B. Prontinho, pessoal. Esse é o fluxo de comunicação Layer 2, tá bom? Então, o ARP, o que ele vai fazer? O ARP ele faz a associação do endereço MAC ao endereço IP, beleza? Então, é o seguinte, quando a máquina A quer se comunicar com a máquina B, ela tem que saber o endereço MAC da máquina B, da máquina destino, e ela checa lá se esse endereço MAC está na ARP Table. Pessoal, se não está, o ARP vai entrar em ação. Então a máquina A vai enviar um ARP Broadcast, querendo saber, como eu disse, né, querendo saber o endereço MAC da máquina destino, da máquina B. Ou seja, ele quer saber o endereço MAC em relação ao IP da máquina destino. Então, por isso que ele faz a associação do endereço MAC ao endereço IP, tá bom? HARP, pessoal, Reverse Address Resolution Protocol. O HARP, ele faz a associação do endereço IP, ele faz ao contrário do ARP, tá? Reverse ARP, tá? Reverse ARP, Reverse Address Resolution Protocol. Então, ele faz a associação do endereço IP ao endereço MAC. E o ARP ele faz o quê? A associação do endereço MAC ao endereço IP. O HARP, pessoal, então, ele faz a associação do endereço IP ao endereço MAC. Então, um exemplo de uso ali do HARP, pessoal, seria, por exemplo, ali um terminal burro, tá? O terminal burro ali, vamos supor que ele não tem um disco rígido, tá? E a gente sabe o quê? Que no terminal burro, que sem o disco rígido, não tem como gravar o endereço IP, porque o endereço IP ele fica gravado num arquivo que fica gravado, por sua vez, no disco rígido. Então, não tendo disco rígido, não tem como ficar gravado. Aí o que acontece? O terminal burro ele vai enviar um HARP request, tá? Para o servidor HARP, beleza? Para o servidor HARP é o quê? Para o servidor HARP dá um endereço IP para o endereço MAC ali da máquina requisitante. Tá bom? Então a máquina requisitante passa a ter aquele endereço IP, beleza? Associado ao endereço MAC dela, tá bom? E esse seria aqui um exemplo de HARP. Mas o HARP, pessoal, se tornou obsoleto, tá bom? Caiu em desuso. Pessoal, em se tratando de comutação, de entrega ali de frames, nós temos métodos de encaminhamento, métodos de switching, métodos de
comutação, métodos de entrega de frames. Quais seriam, pessoal? Nós temos o método cut through, store and forward e fragment free, tá? 3 métodos. Então é o seguinte, no método cut through, então nesse método cut through, o switch armazena somente o endereço MAC de destino, tá? Para que ele armazena na sua memória RAM o endereço MAC de destino? Por que o switch faz isso? Para ler aquele endereço MAC de destino. Ele vai ver, opa, se está o endereço MAC aqui, eu posso alcançar através de tal porta. Então, para ele ler, ele armazena para ele ler. Então, ele armazena somente o endereço MAC de destino e envia os dados, tá bom? Armazena para depois enviar os dados. Então, esse, pessoal, ele armazena somente o endereço MAC de destino, tá? Esse é o método que provê a mais baixa latência desses 3 métodos, tá? O método Store and Forward. Esse método, pessoal, ele armazena todo o frame, faz uma checagem de erros chamada CRC, tá? E então encaminha os dados. Então, olha aqui, ele armazena ali todo o frame, beleza? Diferente lá do método Cut Through, que armazena somente o endereço MAC de destino, como a gente viu, né? Esse aqui não, ele armazena todo o frame, endereço MAC de origem, destino, armazena todo. Faz uma checagem de erros para depois então encaminhar os dados, tá bom? Então é um método que provê a maior latência, ou seja, o maior tempo de entrega dos dados dos 3 métodos, entre os 3 métodos, tá bom? E Fragment Free. Fragment Free, ele fica no meio do caminho, ele não é nem tão rápido em relação aos outros e também nem tão mais devagar tão devagar em relação aos outros, tá bom? Então, Fragment Free. O Fragment Free armazena os 64 bytes iniciais dos frames, tá? E analisa para ver se há erros. Faz uma checagem de erros nesses 64 bytes iniciais, então entrega os dados, tá bom? Mas por que ele armazena os 64 bytes iniciais? É porque é o seguinte, pessoal, se há algum erro no frame, muito provavelmente esse erro está nos 64 bytes iniciais. Por isso armazena-se esses 64 bytes iniciais, tá bom? Então, armazena 64 bytes iniciais, faz a checagem de erros e envia os dados. É um método ali que provê uma meia latência, não é nem tão devagar, nem tão rápido em relação aos outros, tá? Então, o Cut Through é o método que provê a mais baixa latência, ou seja, o tempo de entrega mais rápido dos frames, dos dados, né? E o Store and Forward é o método que provê o tempo maior de entrega, tá? De latência, porque ele armazena todo o frame, faz uma checagem de erros em todo o frame e então encaminha os dados. Pessoal, essa foi mais uma aula do nosso curso, tá? Vamos então, como continuação dessa aula, para a parte prática lá no Packet Tracer. Não precisa mexer com o Packet Tracer nesse momento, tá? Eu quero que vocês mais observem como é que se dá o comportamento de comunicação Layer 2 na prática no Packet Tracer, tá bom? Vamos lá ver a comunicação Layer 2? Vamos lá. Pessoal, vamos então à nossa parte prática aqui de comunicação Layer 2. Não se preocupe com o Packet Tracer nesse momento, tá? Em como vocês vão trabalhar, como que faz para trabalhar com o Packet Tracer. Não, eu só quero que vocês vejam aqui como se dá a comunicação Layer 2 na prática aqui no Packet Tracer, tá bom? Vamos lá? Vejam aqui, pessoal, eu estou aqui na área de trabalho do Packet Tracer e vou colocar aqui, pessoal, um switch, tá bom? Da linha 2900, modelo 2960, e vou conectar um computador a esse switch, né? Pessoal, qual cabo é utilizado para conectar um computador a um switch? Como a gente viu nas aulas. Qual é? Um cabo de par trançado e straight through, tá? Olha aí, ó, copper straight through. O nome aparece aqui embaixo, copper straight through, beleza? Ou seja, cabo de par trançado direto. Vamos lá. Conectei aqui o meu PC à porta F0/1. Vou colocar outro PC aqui também, tá? E vou conectar a porta F0/2 do meu switch, tá bom? Cabo straight through também, que é o cabo direto, cabo de par trançado direto, né? Para conectar o computador ao switch. Beleza? Vou configurar aqui, pessoal, o endereço
Ó, 10.10.0.2, tá? E aqui o endereço 10.10.0.1, tá ok? Nesse meu PC aqui. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos configurar o endereçamento aqui nesse PC, tá bom? Colocar aqui o 10.10.0.1, a máscara 255.255.0.0, tá? E gateway. Gateway a gente não vai usar, pessoal, porque a gente vai estar comunicando dentro da rede local, tá? Dentro da mesma rede. O gateway é só para atingir outra rede. E eu vou estar comunicando com o outro host, que é 10.10.0.2, e está dentro da mesma rede. Beleza. Vou colocar o endereçamento aqui no meu outro host também, tá bom? 10.10.0.2, 255.255.0.0, né? Ok, pessoal. O que eu vou fazer? É o seguinte, eu vou pingar dessa máquina aqui, ó, para a minha outra máquina, para o 10.10.0.2, tá ok? É o seguinte, quando essa máquina aqui, o PC0, ele quer se comunicar com o PC1, o que a gente viu, pessoal? A gente viu que o PC0 ele precisa saber o endereço MAC de PC1, né? Ele precisa saber esse endereço MAC que está aparecendo na tela aí, ó, esse de final lá no canto direito, nessa nova janelinha que abriu, no canto direito o endereço MAC de final 9A78, tá bom? 9A78. Então o meu PC0 tem que saber o endereço MAC da máquina destino, esse é o endereço MAC do PC1. Se esse endereço MAC, pessoal, ele não se encontra na tabela ARP do PC0, o protocolo ARP vai entrar em ação e essa máquina aqui, ó, ela vai enviar um pacote, um frame chamado ARP Broadcast para atingir todas as máquinas da rede. Com o objetivo, o quê? De descobrir o endereço MAC da máquina destino, descobrir o endereço MAC de PC1. Então o PC1 vai lá e responde com o seu endereço MAC, o PC0 tem então na sua tabela MAC, pessoal, já tem na sua tabela ARP, então, o endereço MAC da máquina destino, de PC1. Aí o que acontece? O PC0 vai lá e informa esse endereço MAC para o switch vai ver tal endereço MAC eu alcanço através de tal porta, que é essa porta aqui, ó, que é a porta F0/2 que leva ao PC1. Então o switch vai ver tal endereço MAC eu alcanço através dessa porta F0/2, levando então ao PC1. Beleza? Então, primeiramente, pessoal, vamos ver se o PC0 ele tem o endereço MAC, né? Tem o endereço MAC ali de PC1, se o PC0 tem o endereço MAC de PC1, tem o endereço MAC da máquina destino que ele quer alcançar, né? Quando eu for dar o ping. ARP-A. ARP-A que você consegue ver a tabela ARP, tá bom, pessoal? Olha aí, no ARP entries found. O que isso quer dizer, pessoal? Que nenhuma entrada na tabela ARP está presente, ou seja, o PC0 ele não sabe o endereço MAC da máquina destino, não sabe o endereço MAC de 10.10.0.2, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou pingar aqui o PC1, vou pingar desse PC0 para o PC de destino PC1, 10.10.0.2. Vamos lá? Vou vir aqui no prompt comando, é como se você estivesse entrando no prompt comando aqui do Windows mesmo, tá? Vou dar um ping para 10.10.0.2. Beleza, pessoal, pingou. Vamos ver agora a tabela ARP aqui do nosso PC, né? Do PC de origem. Vamos lá? ARP-A. Olha aí, pessoal, agora sim, ó. Agora esse PC0, ele tem o endereço MAC, ó. Tem o endereço MAC, aquele de final 9A78, né? Tem o endereço MAC da máquina destino, endereço MAC de 10.10.0.2. Então essa máquina aqui, meu PC0, tem o endereço MAC agora da máquina destino, de 10.10.0.2. Tá bom? Então vejam, toda aquela ação ocorreu em milésimos de segundo, toda aquela comunicação, Layer 2 ocorreu em milésimos de segundo. Então a máquina, o PC0, a máquina de origem, não sabia no primeiro momento o endereço MAC da máquina destino, né? O que acontece? O PC0 enviou então um ARP Broadcast, ou seja, é um frame que é enviado para todas as máquinas com o objetivo de saber o endereço MAC da máquina destino, ok? Então, pessoal, a máquina destino, esse PC1 ele respondeu com o seu endereço MAC para o PC0. O PC0 teve então agora na sua tabela ARP a informação
do endereço MAC da máquina destino, aqui de PC1, né? Informou esse endereço MAC para o switch. O switch viu, opa, esse tal endereço MAC eu alcanço através dessa porta F0/2. Então vai lá e envia o dado, envia o ping aqui para o PC1, beleza? Então se a gente for ver, ó, dá o comando aqui show MAC address, a gente consegue ver a tabela MAC do switch. Então veja aqui, ó, olha aqui, ó, pessoal, ó, o PC de final 9A de endereço MAC com final 9A78 está conectado à porta F0/2. Pessoal, quem que está conectado à porta F0/2? Esse PC aqui, ó, né? O PC 10.10.02, o PC1. Então o endereço MAC dele, ó, o endereço MAC, ou seja, esse PC que tem esse tal endereço MAC, está conectado à porta F0/2, que é esse PC aqui. Então, o switch, o PC0 envia o frame para o switch com o endereço MAC de PC2, com o endereço MAC da máquina destino, né? Então, o switch vai ver, opa, esse tal endereço MAC, que é o endereço MAC da máquina destino, o endereço MAC aqui do PC2, do PC1, esse tal endereço MAC eu alcanço através da porta F0/2, ó, que é essa porta aqui, beleza? E vai lá e envia o dado para esse PC aqui, tranquilo? Então, esse é o nosso fluxo de comunicação Layer 2. É isso aí, pessoal. A gente viu, então, aqui na prática, no Packet Tracer, nessa simulação, o fluxo de comunicação Layer 2. Isso aqui é extremamente importante e muitas pessoas não sabem como se dá esse fluxo de comunicação dentro de uma LAN, quando uma máquina quer se comunicar com a outra. Isso aqui é extremamente importante, tá bom? Se você não entender o que acontece ali na LAN, você não vai ficar obscuro para você o que acontece ali, como que ocorre o fluxo de dados depois ali da LAN, tá? Por exemplo, quando o dado atravessa um link WAN. Então é extremamente importante entender isso aqui. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!